Capítulo e Introdução ao estudo do direito administrativo. Origem do direito administrativo. O direito administrativo surgiu entre o final do século XVIII e início do século XIX, entre a decadência do Estado absolutista e a implantação do Estado de Direito. Foi durante o movimento denominado de Revolução Francesa, período em que se buscava a menor arbitrariedade estatal e a maior proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos, que apareceram os primeiros alicerces desta nova ciência jurídica. Estado totalitário e Estado de Direito. A obra central que serviu de inspiração para a consolidação da Revolução Francesa foi o livro O Espírito das Leis, L'Esprit des Lois, publicado em 1748 pelo filósofo francês Charles Louis de Secondat Barão de Montesquieu. Em decorrência do movimento, instaurou-se na França a chamada jurisdição administrativa ou contencioso administrativo, encarregada de julgar as causas de interesse da administração pública, ficando a jurisdição comum com o julgamento dos demais litígios. Foram as decisões do Conselho de Estado francês, órgão central do contencioso administrativo, que teriam identificado os primeiros vetores do direito administrativo, influenciando todos os demais países. Logo, foram as lições da ciência jurídica francesa quem mais contribuiu para a formação do direito administrativo mundial, principalmente a brasileira, embora também haja forte influência do direito alemão. Diante do contexto histórico, podemos afirmar que o direito administrativo surgiu com um propósito bastante específico e determinado: tentar reequilibrar as prerrogativas do poder público com as garantias dos administrados. Infere-se, ainda, que o direito administrativo nasce atrelado ao direito constitucional, pois enquanto ao primeiro cabe executar as tarefas, atividade dinâmica, ao segundo cabe determinar e planeja os trabalhos, atividade estática. As premissas do Estado de Direito são o princípio da legalidade, a separação de poderes e a constitucionalização do Estado. 2. Importância do estudo do direito administrativo. As transformações sociais e os desafios impostos ao poder público tornaram o direito administrativo um influente fator de mudança da própria gestão das atividades rotineiras do Estado. É preciso atentar à verdadeira revolução da importância do estudo desta disciplina jurídica, fundamental para o entendimento do próprio Estado. Revolução Francesa 1789. 14. Licitações públicas, contratos administrativos, gestão de atividades rotineiras, concurso público, processo administrativo, serviços públicos. Desapropriação, tombamento, restrição da propriedade, limitações administrativas, servidões administrativas, requisição administrativa. Quanto maior a participação popular na condução da atividade administrativa e a sujeição do Estado às leis, maior será a incidência de normas de direito público e a preocupação com o estudo do direito administrativo. Quanto mais democrático for o ambiente institucional vivenciado um país, mais seus cidadãos administrados poderão exigir o exato cumprimento do direito administrativo. Democrático, importância do direito administrativo. Logo, podemos afirmar que há países onde o direito administrativo é pouco avançado e outros países onde é muito evoluído. Quanto mais funções são dadas ao Estado, maiores serão as atribuições do direito administrativo. 3. Natureza jurídica do direito administrativo. Embora o direito seja uno, não podendo ser fatiado, a sua clássica divisão em direito público e direito privado, proposta pelo jurista romano Ulpianus, ajuda a compreender melhor as diferentes funções deste ramo da ciência social. Há duas partes neste estudo: o direito público, que diz respeito ao estado das coisas de Roma, e o privado, relativo à utilidade e os particulares, pois certas utilidades são públicas e outras, privadas. O direito público consiste nas normas relativas às coisas sagradas, aos sacerdotes e magistrados. O direito privado é tripartido, de fato, coligido de preceitos naturais, ou das gentes, ou civis. Ulpianus. Para fins didáticos, a ciência jurídica comporta uma divisão em direito público e privado. O direito público, por sua vez, sob uma ótima contemporânea e globalizada, ainda permite uma subdivisão em direito público externo e direito público interno.
Direito público regula as relações em que o Estado é parte, ou seja, relações entre governantes e governados, em uma perspectiva vertical, regendo sua organização, atuando com supremacia e visando sempre o interesse público. São considerados ramos do direito público as 15 seguintes áreas: constitucional, tributário, penal, processual, econômico, financeiro, ambiental, urbanístico, eleitoral. Direito privado regula as relações entre particular e particular, em uma perspectiva horizontal, atuando com igualdade. São considerados ramos do direito privado as seguintes áreas: civil, empresarial, trabalho. Direito público interno aborda as atividades administrativas tendo em vista os fins interiores do Estado. Direito público externo regula as relações entre países diferentes. Portanto, tendo em vista as características apresentadas, infere-se com facilidade que o direito administrativo pertence ao ramo do direito público interno. 4. Conceito de direito administrativo. Não há uma uniformidade quanto ao conceito de direito administrativo. Cada autor escolhe certos elementos que considera mais importante para edificar seu conceito próprio. O conceito de direito administrativo brasileiro, para nós, sintetiza-se no conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Meirelles, L. Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 38ª ed. São Paulo, Malheiros, 2012. O direito administrativo é o ramo do direito público que disciplina a função administrativa, bem como pessoas e órgãos que a exercem. Melo, Celso Antônio Bandeira de Curso de Direito Administrativo. 29ª ed. São Paulo, Malheiros, 2012. É o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública. Pietro, Maria Silvia Zanella D. Direito Administrativo. 25ª ed. São Paulo, Atlas, 2012. Direito administrativo é o conjunto de normas e princípios que, visando sempre ao interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado e entre estes e as coletividades a que devem servir. Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25ª ed. São Paulo, Atlas, 2012. O direito administrativo é o ramo do direito público interno que trata de princípios e regras que disciplinam a função administrativa e que abrange órgãos, agentes e atividades desempenhadas pela administração pública na consecução do interesse público. Nohara, Irene Patrícia. Direito Administrativo. 2ª ed. São Paulo, Atlas, 2012. 5. Ausência de codificação do direito administrativo. O direito administrativo não é estudado em nosso país de forma codificada, pois inexiste no ordenamento jurídico pátrio um código tratando detalhadamente do conteúdo. Toda a matéria relativa a este ramo do direito se encontra disciplinado em legislações especiais, abordando de forma pontual os assuntos. Alguns doutrinadores se aventuram a mencionar a existência de verdadeiras codificações administrativistas parciais, a exemplo da Lei nº 9.784/99, responsável pela regulamentação do processo administrativo na seara federal. 16. Importante ainda ressaltar duas características da ausência de codificação: não guarda relação direta com o estágio evolutivo da ciência jurídica, ou seja, não significa falta de amadurecimento científico, não mantém relação direta com a ausência de autonomia da ciência jurídica, ou seja, o ramo pode ser autônomo sem existir um diploma único. Embora o ordenamento jurídico pátrio não possua um diploma único tratando sobre temas ligados ao direito administrativo, grande parte dos seus princípios e regras estão previstos na Constituição Federal, servindo de vetor interpretativo para as legislações extravagantes. No direito comparado, podemos apontar como um exemplo bem-sucedido de codificação nesta área, o Código Administrativo Português, de 1940, atualmente em vigor na sua essência.
Diante da necessidade de melhor organizar os principais assuntos ligados ao direito administrativo, em 2007 foi instalada uma comissão de juristas para elaborar um anteprojeto sobre a Lei Orgânica da Administração Pública. Trata-se da Portaria N. Graus 426, de 6 de dezembro de 2007, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, alterada pela Portaria N. Graus 84, de 23 de abril de 2008. Muito embora o anteprojeto já tenha sido finalizado e entregue em definitivo ao órgão competente, infelizmente, por vontade política, o resultado final dos estudos ainda não está sendo discutido no Congresso Nacional. A comissão de juristas foi composta por Almiro do Couto e Silva, Carlos Arisson de Feld, Floriano de Azevedo Marques Neto, Paulo Eduardo Garrido Modesto, Maria Coeli Simões Pires, Sérgio de Andréa e Maria Silvia Zanella de Pietro. 6. Estado, Governo e Administração Pública. As denominações Estado, Governo e Administração Pública não são consideradas sinônimas, possuindo cada uma delas peculiaridades que as tornam diferentes entre si. 6.1 Estado. Quando falamos em uma sociedade politicamente organizada, a primeira imagem que nos vem à cabeça é a palavra Estado. Todavia, por detrás deste aglomerado de letras, se esconde toda uma evolução política, social e jurídica que perdurou durante séculos, onde inúmeras tentativas de estruturar a vida em coletividade foram testadas, até chegarmos ao modelo de hoje por nós utilizados. A. Conceito de Estado. Podemos conceituar Estado como sendo uma pessoa jurídica de direito público interno, com personalidade jurídica própria, apta a ser sujeito de direitos e obrigações. B. Poderes do Estado. Basicamente, 3 foram os personagens que deram sua contribuição filosófica para a formação do Estado: Aristóteles, A Política, 340 a.C., John Locke, segundo Tratado sobre o Governo, 1690, e Barão de Montesquieu, O Espírito das Leis, 1748. Todos focalizavam suas utopias em um Estado com um poder organizado de forma descentralizada, com distribuições précipas de funções, independentes e harmônicos entre si. Esta moldura estatal encontra-se recepcionada pela Constituição Federal de 1988 em seu art. 2º, onde menciona a existência dos poderes do Legislativo, Executivo e Judiciário. 17. Para compreendermos a estrutura do Estado atual brasileiro, mister a análise do art. 2º da Constituição Federal de 1988, onde, mesmo sendo uma das primeiras lições estudadas sobre o assunto, serve como arcabouço para uma compreensão gradativa e sistêmica sobre o equilíbrio e organização da nossa sociedade. O texto normativo trata expressamente dos poderes da União, todos harmônicos e com graus de independência entre si, trazendo como pano de fundo a teoria ou sistema norte-americano de freios e contrapesos, checks and balances. 3 são os poderes estatais: o legislativo, o executivo e o judiciário, todos com suas funções principais, típicas, inerentes à sua própria essência, e desfrutando, também, de funções secundárias, atípicas, eleitas pelo Constituinte, aquelas que se afastam do normal, porém, nem por isso, assumindo um papel de anormalidade. Tais atributos fazem com que tal harmonia seja realmente alcançada, gerando uma estabilidade entre eles. Ao poder legislativo cabem 2 funções principais, e, inovação da ordem jurídica, ou seja, elaboração de leis lato sensu, abstratas e de ordem geral, art. 59, 2, fiscalização, que pode ser de caráter político-administrativo, exercido pelas comissões, por exemplo, Comissão Parlamentar de Inquérito CPI e Comissão de Constituição e Justiça CCJ, art. 58, ou de caráter econômico-financeiro, auxiliado pelo Tribunal de Contas, art. 70. Pode também julgar e administrar-se internamente, são suas funções atípicas. A princípio pode parecer estranho o legislativo julgando, papel tradicionalmente direcionado ao judiciário, mas a Carta Constitucional permite tal situação. É o caso do Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, art. 52, e ao Poder Executivo podemos afirmar que sua função essencial é de aplicar a lei ao caso concreto, administrando a coisa pública. Desta forma, suas ações são diretas, concretas, individuais e revisáveis.
A função atípica deste poder se faz também por meio de julgamentos, por exemplo, os contenciosos administrativos e tributários, e a elaboração normativa, como a famigerada medida provisória em caso de relevância e urgência, art. 62, e a elaboração das leis delegadas, art. 68. Ao Poder Judiciário cabe por natureza a aplicação da lei ao caso concreto, substituindo a vontade das partes resolvendo o conflito de interesses com força coercitiva. Assim sendo, seus atos são indiretos, concretos e individuais. Cabe ainda ao Judiciário, como funções atípicas, sua própria administração interna, art. 99, e a elaboração normativa, por exemplo, disciplinando acerca de seu regimento interno, art. 96, e, diante desta construção, utilizada claramente para evitar a hipertrofia de um destes poderes em detrimento dos demais, é de fácil percepção a harmonia entre os mesmos, pois todos exercem as três funções estatais concomitantemente, residindo a diferença tão somente no grau de importância e prevalência que uns possuem em função dos outros. A vontade estatal, portanto, é manifestada por meio do exercício de seus três poderes, todos harmônicos e independentes entre si. Curiosidade para Celso Antônio Bandeira de Melo: há ainda uma quarta função estatal, a função política do Estado. Tal função estaria localizada acima dos três poderes já citados e só teria utilidade para questões importantes, tais como estado de defesa e estado de sítio. 18. C. Elementos do Estado. Para a existência do Estado inspirado por estes pensadores, faz-se necessário quatro elementos essenciais sem os quais não podemos deixá-los de lado, pois organizam a espinha dorsal deste sistema, são o povo, território, poder soberano e objetivos, finalidades definidas. Faltando um deles, é impossível configurar a existência do mencionado mecanismo social. Povo, elementos, território do Estado, poder soberano, objetivos. Povo é componente humano. É impossível se pensar em um Estado sem pessoas que lá habitem, exercendo suas tarefas diárias. Todavia não devemos confundi-lo com população e habitantes, pois ambos são conceitos meramente geográficos. Território é o elemento espacial. As pessoas não podem ficar espalhadas ao vento, devem fazer parte de algum espaço físico e delimitado, com o fim de demarcar a área às quais pertencem. Esta é a justificativa dos palestinos não terem um Estado, pois apesar de possuírem os demais elementos, não desfrutam oficialmente de um pedaço de terra. Não devemos interpretar território em sentido literal, ou seja, apenas ao solo propriamente dito, o termo abrange também o subsolo, espaço aéreo, mar territorial e plataforma continental, art. 22, v. 6ª, Constituição Federal de 1988. Podemos considerar ainda como território, em uma ficção jurídica, as aeronaves e embarcações públicas brasileiras onde quer que se encontrem, art. 5º, Código Penal. Poder soberano é o elemento subjetivo. De nada adianta ter um povo, sob um território, e ser administrado por uma pessoa que não consegue impor suas vontades, que na verdade é a vontade do Estado. Logo, este força deve ser soberana, superior às demais, delimitadas, logicamente, pelas normas impostas por ele mesmo. Objetivos são as metas e finalidades a serem desempenhadas. A utilização deste quarto elemento para caracterizar o Estado é uma posição da doutrina mais moderna. Curiosidade: existe uma teoria denominada de teoria da dupla personalidade, onde seus adeptos sustentam que o Estado na verdade possui duas caras, duas personalidades, uma de direito público e outra de direito privado. Não é a corrente adotada na sistemática estatal brasileira, pois ela encontra-se totalmente superada. O entendimento atual segue na direção do Estado possuir somente uma face, a de direito público. 6.2 Governo. É o comando, a gestão, a direção da pessoa jurídica, logo, são as decisões políticas. Essa vontade estatal é manifestada pelo exercício de seus três poderes, cada qual com suas atividades funcionais. 19. 6.3 Administração Pública. A terminologia administração pública admite dois significados diversos, podendo ser utilizada no sentido subjetivo e no sentido material.
O critério formal, orgânico ou subjetivo representa tanto o aparelhamento, a estrutura, os órgãos, quanto os agentes, as pessoas jurídicas, ou seja, é toda a máquina administrativa, conjunto de órgãos e pessoas, disponível. Geralmente é escrito com letras maiúsculas, administração pública. O critério material ou objetivo representa a atividade de administrar, ou seja, é a função administrativa desempenhada pelo Estado com prerrogativas necessárias para atingir o interesse público. Geralmente é grafada com letras minúsculas, administração pública. Subjetivo, órgãos/pessoas, administração pública. Objetivo, função/atividade. Atenção à administração enquanto aparelho é o instrumento de que dispõe o Estado para pôr em prática as decisões do governo. Enquanto o governo constitui uma atividade política discricionária, a administração constitui atividade vinculada. A expressão administração pública pode, ainda, se apresentar em dois sentidos distintos, podendo ser utilizada no sentido amplo e no sentido restrito. O sentido amplo representa tanto a direção e o comando dos órgãos governamentais e a execução dos planos traçados, aspecto subjetivo, quanto o exercício da função política, sentido objetivo. O sentido restrito representa tão somente os órgãos administrativos no desempenho da função administrativa. 7 fontes do direito administrativo. São várias as fontes do direito administrativo, todas elas dando sua contribuição em especial para a construção desta ramificação da ciência jurídica. Diante da ausência de uma codificação específica, as fontes no direito administrativo possuem uma importância muito grande, servindo de paradigma para a interpretação e solução dos problemas envolvidos. As fontes podem ser, e, primárias são as principais, onde nasce o direito, bebedouro imediato de fundamento da norma. 2. Secundárias são as acessórias, funcionando de auxílio com relação às primárias, estando subordinadas àquelas. Fonte primária lei. 20. Jurisprudência doutrina. Fonte secundária costumes princípios gerais do direito. Lei, a fonte primária do direito administrativo consiste nas leis em sentido amplo, lato sensu, ou seja, qualquer das espécies normativas previstas no art. 59 da Constituição Federal de 1988. Jurisprudência, são os julgamentos reiterados dos nossos tribunais na mesma direção, no mesmo sentido, servindo apenas como uma orientação decisória. Tanto a jurisprudência quanto as súmulas editadas pelos tribunais superiores são consideradas apenas como fontes secundárias. Porém, com o advento da Emenda Constitucional número 45/04, foi inserido no art. 103A da CF/88 a súmula com efeitos vinculantes. Devido à sua força cogente para agentes, órgãos e entidades administrativas, a doutrina mais abalizada vem entendendo tratar-se de uma nova fonte primária diante do ordenamento jurídico pátrio. Doutrina é o resultado dos trabalhos dos estudiosos da ciência jurídica, retratados em livros, artigos, pareceres, dentre outros. Costumes é a prática habitual, corriqueira e generalizada de determinadas condutas humanas, acreditando serem elas obrigatórias. Costuma-se distinguir dois elementos da fonte consuetudinária. O primeiro é o aspecto psicológico, que consiste em praticar determinado ato pensando de forma convicta que é o correto. O segundo é o aspecto físico, que consiste na ação humana de praticá-lo reiteradamente. Princípios gerais do direito, são as balizas, os alicerces do ordenamento jurídico, podem ser expressos ou implícitos. 8. Regime jurídico administrativo. A expressão regime jurídico administrativo consagra tanto a união dos princípios peculiares ao direito administrativo, que conservam entre si não apenas união, mas relação de interdependência, como também as prerrogativas e sujeições, visando a satisfação do interesse público restringindo a sua autonomia de vontade. Prerrogativas: presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, autotutela, etc. Restrições: concurso público, licitação, legalidade administrativa, etc. 9. Sistemas administrativos. A introdução de sistemas administrativos significa de que forma será efetivado o mecanismo controle dos atos dos administradores. Podemos indicar a existência de dois sistemas administrativos, o sistema do contencioso administrativo e o sistema da jurisdição una. Sistema do contencioso administrativo.
Sistema da jurisdição UNA. 21. 9.1 Sistema do contencioso administrativo. O sistema do contencioso administrativo, também denominado de sistema francês, consiste em afirmar que os atos praticados pela administração pública devem ser reapreciados por ela própria, sendo desnecessária a interferência do poder judiciário. Significa atestar que a função jurisdicional também é exercida pela administração pública, não sendo exclusiva daqueles que pertencem aos quadros do poder judiciário. Neste sistema, há uma divisão quanto à prática da função jurisdicional: o Poder Judiciário a exerce sobre as causas comuns de sua competência, e a administração pública também a exerce referente às causas que envolva a seara estatal de sua competência. Somente em hipóteses excepcionais, desde que previamente determinadas, é que certas demandas apreciadas originalmente no âmbito da administração pública podem ser reanalisadas pelo Poder Judiciário. Por exemplo, atividade pública de caráter privado, ação ligada ao Estado e capacidade das pessoas, propriedade privada e repressão penal. Em suma, é como se existisse ao lado do Poder Judiciário um foro especial, encarregado de julgar, em caráter definitivo, apenas causas envolvendo interesses da própria administração pública. Podemos afirmar que nos países onde vigora o sistema do contencioso administrativo há uma dualidade de jurisdição, ou seja, a coexistência de uma justiça de caráter administrativo e uma justiça com feições judiciárias. É o sistema adotado na França e na Grécia. Curiosidade: a Emenda Constitucional número 7 de 1977, referente à Constituição Federal de 1967, tentou introduzir o contencioso administrativo no Brasil, mas foi inoperante, não saiu do papel. 9.2 Sistema da jurisdição UNA. O sistema da jurisdição UNA, também denominado de sistema inglês, consiste em afirmar que somente o Poder Judiciário possui a competência de julgar com ânimo definitivo as lides propostas, detendo o monopólio da jurisdição. Mesmo as causas apreciadas e decididas na esfera da administração pública podem ser revistas pelo Poder Judiciário, tendo em vista o princípio constitucional da inafastabilidade da função jurisdicional, art. 5º, XXXV da CF/88. Neste sistema, a última palavra é sempre do Poder Judiciário, somente ele decide com trânsito em julgado, tornando irreversível o entendimento exposto na sentença, sendo o único detentor da denominada função jurisdicional. Mesmo assim, ainda é possível falar em coisa julgada administrativa, para aquelas situações onde não cabe mais recurso na seara administrativa, podendo, todavia, sempre recorrer às vias jurisdicionais para ter reapreciado a causa. Em suma, mesmo existindo uma esfera julgadora administrativa em paralelo com a estrutura jurisdicional, somente esta última tem o poder para decidir com força definitiva. Como regra, não há necessidade do exaurimento da via administrativa para se provocar a esfera jurisdicional, sendo as únicas exceções o art. 217, primeiro da CF/88, Justiça Desportiva, e a súmula número 02 do STJ, habeas data. 22. É o sistema adotado no Brasil. Curiosidade: seria juridicamente possível implementar o sistema do contencioso administrativo em nosso ordenamento jurídico pátrio? A resposta é negativa. O art. 60, quarto da CF/88 prevê como uma de suas cláusulas pétreas a separação de poderes. Como a Carta de 88 foi edificada sob o pilar do sistema da jurisdição UNA, inserindo expressamente como um de seus princípios fundamentais a inafastabilidade do Poder Judiciário, entende-se majoritariamente que é impossível a troca de sistemas administrativos. A previsão do sistema inglês teria um caráter permanente e inafastável, proibindo em definitivo a adoção do contencioso administrativo.